E galera do segundo ano que eu amo! Meus alunos queridos do pré-vestibular, né? Que eu estou aqui sempre orando por cada um de vocês, feliz porque estamos de volta. Que bom que a gente está aqui. E aí, agora a gente começar com sangue no zóio. Tá bom, galera? Então a gente vai começar o nosso módulo sobre estatística, tá lá na página 2 da nossa apostila. Eu quero que você, da apostila 3, né? Módulo 2, estatística, módulo 1 de estatística, por favor, façam o seu melhor e vocês vão ver que vai valer a pena, tá? A parte de estatística, ela é bem importante e porque você tem algumas informações importantes, padrões, distribuições, média, moda, mediana, tem várias coisas bem importantes, tá? Que a gente utiliza através de estatística. E a estatística, ela é no mercado de trabalho hoje uma área muito bem divulgada e trabalhada. São auditorias, são consultorias, são pesquisas, são muitas coisas que a estatística trabalha, tá? E aí a gente tem aqui um exemplo que está lá na página 2 sobre algumas informações importantes. Comece lá com essa apostila, pegue essa apostila lá na página 2, a gente vai junto, né? E a gente tem ali, ó. Escola Novo Horizonte realiza uma prova a cada conteúdo estudado simulando o vestibular. Entretanto, dessa vez, antes de aplicar o simulado, decidiu fazer uma pesquisa para identificar a influência do lazer e das práticas de estudo nos resultados acadêmicos dos seus alunos. Olha, interessante. Ela falou assim, como é que será que é o comportamento, a vida social, o relacionamento? Como é que as pessoas dedicam seu tempo, né? E como que isso interfere no resultado do vestibular dos alunos, né? Das provas. Dos 98 alunos do ensino médio, ela convidou aleatoriamente 20 alunos para responder um questionário. Então, olha, a gente tem algumas coisas importantes para avaliar aqui. Primeira coisa, tá? Você tem aqui, ó, um universo que eram 98 alunos. E ela pegou aqui uma amostra, né, com 20 alunos. Então, ela não pegou todo mundo que era da turma, 98. Ela pegou só uma parte, ela pegou uma amostra, tá? Então, é bem importante a gente entender isso aí hoje e organizar essas informações. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, a população são 98 alunos. E a amostra são 20 alunos que fazem parte desse universo de 98 alunos, que eram os alunos que pertenciam a essa turma de terceiro ano, tá? Então, já começa aí o seu resumo de estatística. O que é importante? Importante é você entender a amostra, o termo amostra, o que significa. Então, eu quero já que você já se prepare, para o vídeo aí, dá uma lida aí junto na página 3, né? Pausa o vídeo, lê a página 3 aí junto, né? Até onde a gente tá aí, que é a parte de amostras, tá? E quero que você faça, então, um resumo. Aí já vai fazendo aí no seu trabalho, que você vai me mandar como tarefa, né? O seu resumo da diferença da população e a amostra. Então, o que você vai falar sobre com as suas próprias palavras, tá? Tá bom? Então, você vai fazer a diferença entre população e amostra, tá? Você já coloca isso no seu resumo. Tá certo? Muito bem. Aí, a gente vai ver que você pode pegar tipos de amostra. Então, a gente vai agora trabalhar com tipos de amostra. Tipos de amostras. Então, a gente tem 2 tipos de amostras. Então, eu quero que você leia lá na página 3. Que a gente está pedindo ali para vocês lerem. Lá na página 3. A gente tem, então, 3 tipos. Então, a gente tem tipos de amostra. A amostra aleatória. E o que é essa amostra aleatória? Então, eu quero que você leia a página 3, faça um resumozinho com a tua palavra e diz, se você pega de forma em acaso, você pega assim, sem você considerar nada. Tem um grupo, uma população, tem ali meu universo, eu tiro algumas informações ali, como caso que eu tirei 20 alunos aqui. Então, é ao acaso. Então lembre que tipo de amostra aleatória é ao acaso.
Não tem nada específico. Beleza. Depois você vai ver o que é a amostra estratificada. Então, vamos lá. Amostra estratificada. Então, eu quero que você veja o que é essa amostra estratificada. Dá uma lida lá na página 3, pausa o vídeo, dê uma lida, e aí a gente vai agora pensar aqui juntos. Então, né, você depois que pausou aqui, leu, e daí você já entendeu que uma amostra estratificada, ela é dividida em grupos, né? Estratificada quer dizer estratos, é por partes. Então, por partes, em grupos, por estratos, né? Então, lembre disso aí. Então, como que significa? Os participantes são escolhidos proporcionalmente ao número total de indivíduos. Então, ela segue uma proporção, proporcionalidade. Proporcionalidade. Então, você tem aí uma proporção em relação ao todo do grupo. Tá bom? Ok? Então, é importante você lembrar disso. Ok? Daí agora tem o outro tipo de amostra, que é a amostra por conglomerado. Amostra por conglomerado. Conglomerado. E aí agora eu quero que você pause o vídeo, dê uma lida na página 3. E aí agora você vai fazer o seu resumo, a sua interpretação, para você poder fixar melhor o conteúdo na sua mente, tá? Pausa. Faz a leitura, vê o que é e a gente vai debater junto aqui agora. Vamos lá. Então, você deve ter lido aí o que é a amostra por conglomeração, né? Que é a área populacional dividida em seções, né? Então, a gente tem a área populacional dividida por seções, né? E são selecionadas aleatoriamente algumas dessas seções tomadas de todos os seus indivíduos para essa amostra. Então, você pega, de alguma dessas seções, você pega aleatoriamente dessas seções, de forma, né, aleatória ao acaso, uma dessas seções que foram subdivididas aí, tá bom? Essa técnica pode ser usada, por exemplo, para considerar a população de uma cidade. Ela pode ser dividida em pesquisas por bairros, né, por amostras menores, né, por áreas de residência, e é isso sorteado, então, algumas coisas dessas. Esses dias eu mesma fui solicitada pelo IBGE para fornecer algumas informações de uma pesquisa que eles estavam fazendo. E foi tudo bem. Participei, né, e contribuí aí. E é importante a gente ajudar, tá? Muito bem. Então, na geometria, a gente tem esses tipos de amostras que elas representam bem certinho, como os fractais. Nossa, professora, o que é isso? A geometria fractal, ela é muito legal. Pena que eu não tenho aqui, mas você pode procurar na internet as imagens. Mas pensa, então, numa couve-flor, tá? Aqui, ó, tem uma couve-florzinha lá, todinha trabalhada aqui. Um monte de couve-flor. Tá aí. Aí agora, você pensa só numa pequena parte dessa couve-flor. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Uma partezinha aqui agora. Essa partezinha que você pensou em cima da cabeça da couve-flor é igual ao todo? É. E esse pequeno aqui, ou então esse todo, é igual a essa parte que você pegou? É. Então, quando o todo, ele é igual à parte. Essa geometria fractal, ela é muito importante. Ela te dá vários tipos de resultados, sabe? E elas se caracterizam por padrões de repetição. E esses padrões de repetição, eles informam muitas coisas, principalmente na parte estatística. Então, tanto a parte de geometria, como a parte de você trabalhar com esses padrões de repetições, você consegue intercalar e essas informações trazer para você algo muito legal, umas análises muito boas, sabe? Esses padrões de repetições aqui, ó, eles informam muita coisa na estatística.
Então, é bem interessante você dar uma lida a respeito disso. Então, dá uma lida lá na página 3. Tem uma explicação lá bem legal, né? Eu pude estudar fractais com precursor de fractais aqui no Brasil, que foi o professor Celso Penteado. Ele já morreu, ele deu aula na Tuiuti, mas ele tinha como aluna também a professora Elizabeth Caras, que dá aula na Universidade Federal. Como eu fiz a minha graduação lá, eu tive a oportunidade de fazer um estudo com eles. Isso lá em 2002, eu acho. 2004, agora eu não me lembro bem, mais ou menos esse período. E foi muito legal, porque eu pude aprender a programar em Visual Basic. Nossa, foi muito legal, são importantes. Por isso que é legal vocês começarem a estudar e ampliar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, a gente tem agora algo bem importante, que a gente viu a população, que é o nosso, né, universo, que é o nosso, aonde a gente vai retirar as amostras. A gente viu a amostra, que é uma parte dessa minha população, desse meu universo. A gente viu tipos de amostras, que tem amostras aleatórias, que é a feita ao acaso. A amostra estratificada, que são por grupos e partes, e elas obedecem uma proporcionalidade em relação ao todo do grupo, né, de todo da população. E tem a amostra por conglomeração, que são áreas populacionais divididas por seções, e você escolhe essas áreas aleatoriamente. Vimos também que a estatística, ela trabalha em cima de padrões de repetição, né? Com essas ideias e tudo mais, isso é muito legal. E agora a gente vai ver sobre as variáveis. Essas variáveis de estudo que a gente vai ver aqui agora. O que a gente vai tratar, que informação que a gente vai avaliar, o que a gente vai pensar. Então, dá uma pausa, lê ali a página 3, né, pra gente dar um andamento. E a gente agora vai continuar, então, com o nosso resumo, tá? Mas leia antes da gente continuar aqui. Pode parar e ler. Então, continuando aqui, ó. Chamamos de variáveis de estudos os itens com a variação que desejamos observar. Então, são as informações que a gente quer avaliar, tá? Por exemplo, do questionário lá. Quais eram, então, as variáveis? Eles apresentavam uma qualidade, né, ou a preferência do entrevistado, e como resultado você tinha aquela situação todas, né? As variáveis eram qual era o sexo da pessoa, a etnia, o que ela gostava de fazer lá, o tempo diário que ela tinha para lazer, as áreas de estudo que ela preferia, o tempo de estudo diário, sabe? Então, tá ali as variáveis, ok? Muito bem. Essas variáveis, elas tendem a fazer o quê? Uma classificação. Então, as variáveis de estudo são as informações que a gente vai avaliar. Elas fazem uma classificação, elas não nos ajudam em nada de ordenação, mas elas classificam, né? Essas variáveis também, elas têm um nível nominal de mensuração, então ela fornece alguma consistência a respeito daquilo, então elas são nominais. Então, elas são variáveis nominais, ok? Como sexo, lazer, área de estudo preferida, essas coisas todas, tá? Outras variáveis também nos permitem uma ordenação de alguma forma. Então, você pode usar algumas coisas que ajudem você a ordenar, como, por exemplo, muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim. Então, isso daí ajuda você a ordenar as suas variáveis, esse tipo de avaliação aqui, ok? Muito bem. E ela ordena, e ela também pode ser de quantidade, né? De quantificar. Pouco satisfatório, muito satisfatório, satisfatório por inteiro, essas coisas todas, tá? Beleza? Então, agora a gente vai ver lá na página 4. Eu quero que você pause o vídeo, quero que você avalie lá a página 4, que você dê uma lida nela. Dá uma lida, não fique com preguiça. E daí a gente vai fazer agora um resuminho, tá? Então, pois bem, creio que você já leu. E a gente vai aqui continuar com a nossa análise.
Então, a gente acabou de ver as variáveis de classificação nominais. Daí, a gente viu aqui na página 4 que a gente tem as variáveis de ordinárias. Elas são aquelas que fazem em relação a tempo, né? Então, elas são ordinárias porque elas têm uma mensuração em relação ao tempo, tá? Outra variável é a quantitativa. Essa variável quantitativa aqui, ela te dá uma mensuração em relação a um intervalo, ou uma escala, né? Então, ela contribui para que você avalie de forma mais profunda algumas informações, tá bom? Então, as ordinárias e as quantitativas, e tem as nominais, e cada uma delas tem o seu valor. Claro que o tempo é muito melhor em relação aos nominais, né? E as quantitativas também estão ali de uma forma escalar, né? De uma situação de avaliar. Beleza? Então, a gente tem uma tabela. Essa tabela ali que vocês pedi para vocês lerem lá na página 4 é uma tabela de frequência. A frequência é o quanto que aquilo lá ocorre. Então, por exemplo, se eu estou avaliando olhos claros e olhos escuros numa sala de aula. Então, na tabela lá tem olhos claros e olhos escuros. Numa sala, por exemplo, de 50 alunos, vamos dizer que olhos claros deu 15, e daí aqui os olhos escuros deu 45. Mas espera lá, professora. Você falou que a turma tinha um total de 50 alunos. Se eu somar 15 mais 45, 5 mais 5 dá 10, vai 1, vai dar 60. Sobram 10. E isso não pode acontecer, não. Por isso que é importante você, na hora de começar a montar a tabela, você tem que ter o que você avaliou, qual a quantidade, para que esses resultados possam bater aqui, tá certo? Então, aqui, na verdade, teria que ser 35. Então, a nossa tabela, para ficar correta, teriam que ser claros, 15 alunos, e escuros, 35, porque o total são 50 alunos naquela sala, beleza? Então, essas avaliações é importante, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa organizar na informação da construção de uma tabela de frequência é o que ocorre, quantas vezes ocorre. Então, é bem importante a gente ter isso aqui bem claro para a gente fazer nossas tabelinhas, tá? Muito bem. A gente tem a frequência absoluta. Então, por exemplo, o que é frequência absoluta? 15 claros e 35 com olhos escuros. Isso daí é frequência absoluta. Então, você põe até frequência absoluta. Então, eu tenho 15 claros e 35 escuros. Olhos, aqui, que eu estou avaliando, claros e escuros. Isso daí é o valor absoluto que eu acabei de coletar, ok? Muito bem. Mas eu posso também ter a frequência relativa. E o que é a frequência relativa? Você acabou de avaliar lá. Quero que você volte no texto, se você não entendeu, pausa o vídeo, volta lá no texto e dê uma lida. Então, conseguiram ler, entenderam? Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente tem o total aqui, que são 50 alunos, né, dessa sala. E para você saber fazer frequência relativa, você vai pegar 15, dividir por 50 e multiplicar por 100. Então, você tem um percentual em relação a esse valor absoluto. Então, aí é a frequência relativa. Então, aqui você pode fazer a simplificação aqui, que vai dar... Aqui só eu esqueci de porcentagem, né? 100% aqui, que vai dar 150 dividido por 5, é 30%. Então, você coloca aqui 30%, né? Essa é
o valor da frequência relativa em óleos claros. O total você sabe que é 100%. Então, aqui você nem precisa fazer essa conta aqui de novo, de pegar 35, dividir por 50, multiplicar por 100%. Não. Você já sabe que é 70%. Aqui você já sabe o valor, né? Que é o que falta para completar 100%. Tá certo? Então, a gente tem os tipos de frequência absoluta e a frequência relativa. Nossa, professora, a gente vai gastar uma aula falando disso? É, galera. A gente tem que trabalhar essas informações importantes da linguagem estatística. A gente tem que conhecer como que é. Então, a gente tem população, a gente tem tipo de amostra, a gente tem as variáveis de estudo, a gente tem a tabela de frequência, a gente tem dentro da tabela de frequência o valor absoluto, né? A frequência absoluta, a gente tem a frequência relativa, que é em porcentagem. Então, a gente tem que ter tudo isso aí em mente, ok? Muito bem. E aí vem a parte da distribuição de frequência com os dados agrupados. Nossa, essa parte da distribuição, é isso que importa na matemática, na estatística, né? Na matemática e estatística, isso que é o mais importa. Essas distribuições, elas são muito importantes de você avaliar, tá? Então, a gente vai pausar aqui agora, eu quero que você pause, continue a leitura lá na página 4, faça uma avaliação bem bonitinho, e aí a gente vai, então, montar o nosso resumo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai trabalhar com a distribuição de frequências em dados agrupados. Então, por exemplo, a gente vai dar agora aqui um outro exemplo. Vamos supor que você tem as notas, tá? Que estão variando 9 e 8. Teve uma pessoa que tirou. Tem uma outra pessoa que tirou nota 9, 7. Aqui é a frequência. Então, vamos entender bem isso aí, bem bonitinho. Tem uma outra pessoa que tirou 9,1 na prova, a outra tirou 8,3, a outra tirou 8,2, a outra tirou 7,9. Esse aqui é um outro exemplo, tá? Pra gente poder trabalhar com a distribuição de frequências com dados agrupados. Agora, em relação com os dados agrupados. Então, lembre disso. Daí, 7,8, 7,4, 7,1. Tá lá na tabela, na página 4 lá, pra você acompanhar lá a explicação aqui. 6,3, 6,1, 5,8, 5,7, 5,3. Foram as notas todas que apareceram numa determinada situação lá, tá bom? Vamos supor lá de uma turma a turma do segundo ano, por exemplo, tá? Então, teve essas notas aqui que os alunos tiraram. Tá, aí a gente vai ver aqui, ó, a frequência que essa nota apareceu. Ah, essa nota aqui apareceu uma vez, essa aqui apareceu uma vez, essa aqui apareceu uma. Todas apareceram uma, só que essa aqui apareceu 2 vezes. Geralmente a gente faz até tabular assim, com 2 tracinhos, para depois colocar o 2 lá. E todos os outros apareceram uma vez só, tá bom? Então, tudo uma vez. E só essas aqui, então, 2 vezes, tá? Com isso, essa situação aqui, ó, fica muito ruim de avaliar. Então, você pode trabalhar com os dados agrupados, como? Você pode agrupar aqui as notas de 2 até 4, tá certo? Isso daí se torna, então, uma amplitude. Então, a gente vai trabalhar agora aqui, ó, com as classes. A classe do quê? Da nota de 2 até 4. Depois, a nota do 4 até 6. Depois, a nota de 6 até 8. E é a nota de 8 até 10. Principalmente quando você tem notas por conceitos, é bem importante, né? Porque quem tira nota 8 a 10, tirou A. Né? Quem tirou de 6 a 8 lá foi B. 4 a 6, C. E 2 a 4, D, né? Insuficiente lá. Vamos dando uma ideia, assim. Então, aqui, ó, a gente vai ter os intervalos de valores, ó. Só colocar aqui. A classe, daí aqui tem a frequência, né? A frequência com que ela aparece. Então, aqui, ó, do 2 até o 4, a gente tem... Só que o 4 não entra, ele entra aqui. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, são 3. Aqui, ó, o 4 entra aqui até o 6. Então, até aqui. Então, foi... Opa, perdão. Então, 1, 2, 3, 4. 4 pessoas estão nesse intervalo. Aí, aqui, lembre que o intervalo é o 2 está dentro e o 4 está fora.
Aqui o 4 tá dentro e o 6 tá fora. O 6 tá dentro e o 8 tá fora, tá? E aqui, ó, o 8 tá dentro e o 10 tá fora, tá? Porque não tem o 10 também, né? Só tem até 9 e 8, beleza. Então, aqui, ó, até o 6, então, 1, 2, 3, 4 pessoas. Do 6 ao 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque o 8, 7, 9 entra, mas o 8, 2 já tá fora, porque é só até antes do 8, o 8 não entra aqui. Então, aqui são, cadê? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aqui, do 8 até o 9 e 8, né? Até o 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tá vendo? Então, a gente tem aí por classes, tá? E aqui é a amplitude. A amplitude, ela vai variando de 2 em 2. 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Tá bom? Então, a gente terminou aí mais uma outra situação, que são a amplitude e a classe, né? Que a gente marca a classe, que são as classes de escolha, tá bom? Muito bem. Excelente. E aqui, ó, continua então aqui o total. Aqui são 20, ok? Daí aqui, ó, é a classe. Daí a frequência absoluta. Vai ter a frequência relativa aqui, que é dessa forma que calcula. E a marca da classe. Tá lá na página 5, se você olhar, tá lá, tá bom? Então, agora a gente consegue tirar algumas conclusões importantes. Então, se você olhar essa tabelinha aqui, ó, tá lá na página 5, você vê, ó, 15% dos alunos tiveram nota entre 2 e 4, 20% entre 4 e 6, 40 por 6 e 8 e 65, superior a 60 pontos. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o exercício da página 5. Vamos juntos? Eu queria que você tentasse fazer sozinho. São exercícios tranquilos de fazer. Tenta fazer sozinho e daí a gente faz a correção, tá? Hoje a nossa aula é só isso aí. É uma introdução aí de estatística. Lembrando que você precisa fazer esses resumos, fazer os exercícios aqui junto com a gente e tentar depois fazer o da página 6, que vai ficar como tarefa de casa para você, tá bom? Então, vamos lá? A gente tem aqui agora quase completando 30 minutinhos de aula. Mais uns 5 minutinhos a gente termina e aí você, mais uns 15 minutinhos, você consegue fazer o exercício da página 6. E a gente finaliza, então, a nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos lá no 1? A tabela a seguir se refere a uma pesquisa com 300 trabalhadores com relação à atividade física praticada com maior frequência. Complete os dados em brancos. Muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, futebol. Viu que eu falei que é bem facinho o exercício? Tenta fazer. Caminhada. Eu vou só aqui dar um pause e vou escrever tudo para não gastarmos tempo, tá? Então, galera, essa aqui é a nossa tabelinha que você deve ter tentado fazer, bem tranquilinho de fazer esses exercícios. E aí, a gente tem agora que descobrir os valores aqui, ok? Então, vamos lá. Ele deu aqui também que é 32%, que eu esqueci de colocar aqui, isso é importante, tá? Então, ó, você faz regrinhas de 3. Aqui da parte da caminhada, a gente vai estar fazendo em lápis, para vocês verem, ó. Vai ser 54 dividido por 300 vezes 100%. Então, aqui corta, 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 fica 54 dividido por 3, que daí aqui vai dar 18%. Ok? Muito bem. Agora, o 30 aqui, você pega 30, divide por 300, que é o total, multiplica por 100%, corta, 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 que vai ficar 30 dividido por 3 é 10, então aqui vai ficar 10%. Então, aqui o resultado aqui da frequência relativa é 10%, aqui é 18, aqui é 12, aqui é 32, aí agora tá faltando 24. Então, fica 24 dividido por 300, que é o total, vezes o 100, que é assim que a gente calcula, dividir. Daí, 24 dividido por 3 é 8, daí vai ficar só 8%. 8 vezes 1, né? 8%. Muito bem. Então, se você somar aqui agora, 32 com 18, com 12, com 10, com 8, então, vai ficar... Aqui é 10 com 10, 20, vão 2, 5, 6, 7, 8... E daí, agora, você pega 100, que é o total, menos os 80% que a gente achou.
Então, faltam o quê? 20. Então, aqui é 20%, não nenhuma. Beleza? Muito bem. Agora, a gente tem que calcular quanto que isso aqui equivale na frequência absoluta. 300, ele representa 100%. Uma regrinha de 3. Quanto que vai representar 20%? É isso. O porcento com porcento você já pode cortar, o 10 com o 20 que também já dá para cortar. Então, vai ficar 10x é igual a 300 vezes 2. X é igual a 600, né? Deixa eu fazer a conta dividido por 10, que vai dar igual a 60, é o valor absoluto. Então, aqui é 60, nenhuma. Beleza? Tá aí. Tá bom? Aí, agora a mesma coisa, 12%. Então, 300 equivale a 100%. X equivale a 12%. Corta, corta, vai ficar 100x é igual a 300 vezes 12. Esses zeros aqui também dá para cortar, que vai ficar 36. Então, x aqui é 36, o valor absoluto. Beleza? E daí só falta esse de 32. Fazemos a regrinha de 3 também. 300, que é o total, equivale a 100%. Quanto que vai valer 32%, que é o que a gente quer descobrir. Porcentagem você já pode cortar, esse com esse também. E vai ficar 1 vezes o x, que é x, e 3 vezes o 32, que é 96. Então, o valor absoluto aqui é 96. Então, 96 prefere futebol, caminhada 54, vôlei 36, natação 30, musculação 24 e nenhuma 60. E aqui tá o que corresponde a cada uma das porcentagens, que é a frequência relativa. Beleza, galera? Aí agora você vai fazer a mesma coisa para o exercício 2 e a gente vai continuar aqui na correção. Para aí e faz rapidinho. Muito bem. Então, ele deu essa tabelinha para você preencher e agora o enunciado, tá? Em 2005, 113 jurados escolheram a sede das Olimpíadas em 2012 entre cidades de 5 países. O resultado revelou que 30 optaram por Paris, então 30 é o valor absoluto por Paris, 12 por Madrid, 10 por Nova York, 7 por Moscou. Sabendo que todos os jurados votaram que a cidade vencedora foi Londres, construa uma tabela com distribuição de frequências nesse caso. Então, o total de jurados são quantos? 113. Então, agora você pode ver aqui, ó. A gente já vai continuar aqui, então, tá? No próximo vídeo.